Olá, amigos, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas e mais uma vez o programa vai falar de música cristã, mas música cristã de qualidade. Na semana passada nós recebemos aqui como convidado o cantor, pastor Leandro Marques, ele que é metido com o rap. E claro que se você, e nós durante o programa, falávamos sobre isso, quer ouvir um bom rock and roll gospel? Tem. Banda Resgate, tem aquela música mais clássica, como o pastor Vitorino Silva, tem um bom sertanejo gospel, claro que tem, por que não? Para quem gosta, tá uma boa música de qualidade. Meu convidado de hoje está aqui, meu parceiro Ronaldo André. Tudo bom, Ronaldo? Bom demais, pastor Hebe. Foi honra estar aqui contigo mais uma vez nesse programa que tem sido um referencial aí, Imagina. Pro evangelho. E eu vou te contar uma novidade. Sim. Os dois primeiros programas que você participou aqui comigo eram para o pessoal do sul de Santa Catarina, regional. Agora fomos abençoados. Estamos para todo o Brasil na HIT. Maravilha. Gostou? Maravilha, rapaz. É Deus abençoando ou não é? É uma nova fase e eu estou contente de participar dessa nova fase aí. E a tua fase, como é que tá? Rapaz, estamos aí. Graças a Deus, andando muito, viajando bem. Deus tem nos abençoado. Pastoreando, 2 cultos na semana na minha igreja. Sou lá da Igreja Batista de Getsemane, pastor Jorge Linhares. E tenho 2 cultos lá. E aí, intercalando com as viagens, estamos indo. Pois é. Eu estava falando contigo, Ronaldo, nos bastidores. Você estava falando para mim que gosta de cantar em igreja. Você faz show, mas gosta de cantar em igreja e não abre mão de ser membro da sua igreja. Você vai lá na Igreja Batista em Belo Horizonte, gosta de sentar no banco, ouvir o sermão do seu pastor, ser abençoado pelo seu pastor. Por que você não abre mão disso? Rapaz, eu preciso estar me recarregando, né? E onde eu me recarrego é na minha igreja, porque você está no altar, você está se doando, você está pregando, você está cantando, você está falando, e de repente é claro que você também é edificado, é claro que você também é abençoado, mas no momento que você senta para ouvir, eu acho que você recarrega suas baterias, você fica, se aprende mais, né? E eu gosto muito, poxa, eu sou suspeito de falar isso, porque eu sou da igreja da Getsemane, que tem o meu pastor Jorge Linhares, mas é um pastor que tem sempre uma palavra muito, muito edificante para a minha vida, para a minha família, né? Que a minha família toda, nós congregamos lá, eu tenho 2 filhos, uma filha de 17, um de 13, então eu faço questão de estar participando do culto, né? Outro dia até alguém mandou para mim uma mensagem assim, no Instagram, se não me lembro, olha, eu fico admirado de ver você sentado lá no culto, todas as terças-feiras, participando do culto e tal, e falei, poxa vida, bacana, né, esse comentário da pessoa que reparou isso, que isso faz parte da nossa vida, mas é algo realmente que a gente faz com muito apreço, com muito carinho, e a gente sente a necessidade de estar congregando, né, de estar sendo pastoreado. A verdade é essa, né? Isso faz bem para nossa vida, com certeza. Bom, você estava falando aí que gosta de ir para a igreja, que gosta de ir para a igreja com a sua família, mas como é que é? Porque eu sei que o seu ministério está estourado, você está viajando muito o Brasil. E como é que fica esse relacionamento com a família, vê pouco a filha, vê pouco o filho, consegue manter um relacionamento com bastante tempo junto com eles, ou Ronaldo? Sim, a gente acaba aproveitando o máximo que a gente pode, né, quando está em casa. Sou muito caseiro, né? Eu trabalho com estúdio, tenho 2 cultos na semana na minha igreja. Você dirige os cultos? Dirijo os cultos. Quarta-feira, são 2 cultos que eu coordeno, na verdade. E eu dirijo o de quarta-feira e o de sábado eu tenho mais 5 pastores que me auxiliam. Quando eu viajo, né, eles estão lá me ajudando. Mas no tempo que a gente tem, não viajando, na igreja, com a família, sabe? Aproveitando o máximo com a turma. Porque outro dia eu assustei, cheguei em casa, meu filho ficou de férias em dezembro, na casa da avó dele. Fui buscar ele, rapaz, eu falei, bora amigão, bora? Ô pai. Eu falei, rapaz, mas um mês... Mudou de voz assim, cara. Uma voz grossa. Eu falei, rapaz, então assim, se a gente não cuidar, você acaba perdendo bons momentos da sua família, crescimento dos filhos, mas eu tenho muito, muito cuidado com isso e procuro estar muito junto. Você tem uma gravadora, você gosta de produzir, né? Você eu tenho estúdio, na verdade. O estúdio. Certo. Mas eu citei a gravadora porque, mas enfim, uma coisa remete à outra. Sim. Você não começou a cantar ontem.
Sim. E, obviamente, que o espaço, ele é complicado de você ir alcançando, e lugar ao sol, enfim. Que importância teve a Graça Music na sua, digamos, no seu ministério? Não vou falar carreira, porque Sim. eu sei que você é um homem de ministério e não de Sim. carreira. E que importância a Graça Music teve e como você conseguiu esse contato? Como é que você e a Graça Music se encontraram, Ronaldo? Então, rapaz, eu comecei muito cedo, né? Eu já disse aqui uma vez, mas acho que é legal repetir. Eu comecei aos 16 anos de idade, eu já comecei a rodar pelo Brasil afora. Eu sou músico desde muito cedo, já toquei para cantores em Belo Horizonte, fiz parte de 3 bandas, sempre evangélicas, nunca toquei fora da igreja, nunca fui pro secular. E em 1999 foi quando eu gravei o meu primeiro disco solo. 99? 18 anos. Exatamente. 99 até 2014, final de 2014, foi uma caminhada de bater de porta em porta, sabe? Aquela coisa de você sair de casa meio que sem rumo para onde você vai, né? Chega em determinada cidade, fui muitas vezes para São Paulo, bater em porta de gravadora, chegar em igrejas mesmo para pedir para cantar, aquela coisa toda que quem canta, quem está nesse ministério, sabe que é difícil e a gente tem que estar, né, correndo atrás todos os dias para ver uma oportunidade e tal. Só que dessas vezes todas, pastor Heber, eu sempre voltei para casa, eu falava, rapaz, será que é isso mesmo que Deus quer? Né? E eu ficava naquela indecisão. E um dia eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, eu acho que Deus está querendo que eu faça uma coisa e meu coração está querendo ir para cá e essa coisa não está dando certo, eu vou parar. Você ficou em dúvida? Eu fiquei em dúvida. Eu acho que não é isso que Deus, eu estou forçando a barra. Eu estou forçando a barra. Eu tinha 6 discos gravados, né? Isso em 2014, 6 CDs na mão, uma caminhada longa, poxa, de 99 como solo até 2014, né? Já iam fazer 15 anos. E eu falei, poxa, eu acho que não é isso que Deus quer e eu estou batendo uma coisa que Deus não está querendo. Foi aí que eu já contei isso também, eu acho que é legal relembrar, mas a gente fez uma oferta meio louca, né? Que alguém fala assim, rapaz, mas como é que você faz uma coisa dessa? A gente, para o pessoal entender legal, a gente tinha um carro para vender que não estava vendendo de jeito nenhum, todo mundo olhava o carro, gostava do carro. Tava legal o carro? O carro tava bom. Era baranga? Não, carro bacana. Carro era? Rapaz, a gente tinha um Uno. Fiat Uno? Fiat Uno. Mas um carro assim, filé, 2009, né? E aí a gente batalhando para vender esse carro e não vendia de jeito nenhum. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte, esse carro não é para vender não, esse carro nós vamos dar para obra. Eu falei, vamos pegar esse carro... O ninho, vou botar na obra. Vamos dar esse carro para a igreja, porque esse carro Deus vai usar de outra forma. Aí conversei com ela, com meus filhos, isso era setembro de 2014. A gente concordou e eu cheguei para o pastor e falei, pastor, Deus diz para a gente doar esse carro para a obra. Esse carro não é para vender. É um carro que está muito bom, está bacana, mas Deus colocou no nosso coração. Aí demos esse carro. Setembro, outubro, novembro, vai um pastor na nossa igreja, prega sobre sacrifício. E ele falava, olha, Deus tem sacrifício, Deus tem compromisso com quem tem sacrifício no altar. Entre essa oferta e outras que a gente já tinha feito, a gente comentou um com o outro. Falou, rapaz, então, amor, esse pastor está falando com a gente. A nossa igreja cabe cerca de 4.500 pessoas sentadas. Estava muito cheio naquele dia. Quanto cabe na igreja? 4.500 pessoas que cabem lá. É grande? É bem grande. E lá em Belo Horizonte. Para as pessoas entenderem, Ronaldo, talvez, o Ronaldo ele deu esse carro porque ele já tinha outros carros, era um cara bem de vida, tinha grana, não ia fazer falta. Ou foi sacrifício mesmo? Rapaz, foi um sacrifício que a gente fez. Fez falta? Porque a gente era aniversário da minha filha, 15 anos que ela estava fazendo e era uma hora da gente fazer uma coisinha bacaninha para ela. Né? Mas a gente falou assim, olha, se ela abrir mão disso, falar que não está tranquilo, a gente vai entender que Deus está nesse negócio. Aí ela falou que estava tranquilo, a gente pegou, deu esse carro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, passou, esse pastor vai na minha igreja, fala sobre sacrifício, Deus tem compromisso com quem tem sacrifício no altar. E a gente falou, olha, Deus está falando com a gente. E naquele dia, ele apontou, como um pastor está pregando, você
prega também sabe disso, se aponta e fala, olha, Deus está mandando dizer, e ele falou isso do lado do altar. É para você. Quando ele apontou o dedo, irmão, a gente no meio daquele povo todo, eu falei, ele está falando com a gente, ele falou assim, olha, esse ano, era dia 16 de dezembro, esse ano, Deus vai levantar um homem que vai te estender a mão, vai caminhar com você, nunca mais você vai caminhar sozinho. 16 de dezembro é o momento que você fala assim, o ano já acabou. 48 do segundo tempo. Tá, pô, acabou, não. Já tem gente falando isso agora, né? O ano para mim já acabou, setembro já tá aí. Mas a gente falou, olha, Deus está falando com a gente. Pastor Heber, passaram 7 dias, dia 23 de dezembro, eu estava no Rio de Janeiro, na sala do missionário R.R. Soares, assinando contrato com a Graça Music. Véspera de Natal. Véspera de Natal, 2 dias para o Natal. Aí você fala, rapaz, Deus é fiel. Não tem outra explicação de que a nossa fidelidade, eu até digo isso, vou colocar essa frase no meu próximo disco, olha, a fidelidade de Deus, quando encontra a nossa fidelidade, ela gera milagres. Rapaz, então foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 15 anos, sabe? Entre tantas outras ofertas que a gente sempre foi muito ativo com essa coisa de oferta, de dízimo, eu tenho muito apreço com isso, eu prego sobre isso com muito afinco, com muita, como se diz, com muita verdade, porque eu vivo isso, sabe? Então eu falo, olha, não questão de barganha nem nada, mas é uma questão de princípios que eu aprendi desde novo. E quando eu estou assinando um contrato com a Graça Music e logo em seguida, com 3 meses de lançamento, a gente recebe um disco de ouro, você fala, poxa vida, Deus é fiel e enviou uma gravadora que eu orava muito, eu falava isso agora nos bastidores aqui com vocês, eu orava muito para falar, Deus, eu preciso de uma gravadora que tenha compromisso com o reino. Você pensava na Graça Music? Eu pensava na Graça Music e mais 2 gravadoras naquele momento. É uma dessas 3? É uma dessas 3. Eu falei, são gravadoras que eu tenho assim, eu sei que vão caminhar junto comigo no mesmo propósito, eu acho que vai ser legal. E quando aparece a Graça Music, deu uma reviravolta, aconteceu exatamente aquilo que o pastor ministrou, falou, olha, Deus vai levantar um homem que vai te estender a mão, vai caminhar com você, nunca mais você vai caminhar sozinho. E foi exatamente isso que aconteceu, um giro fenomenal na minha vida, no meu ministério, sabe? Missionário R.R. Soares é um homem de Deus, cada dia que passa eu aprendo com ele, assim como eu gosto muito de ouvir meu pastor Jorge Linhares pregar, eu gosto de ouvi-lo também, sabe? Eu sei que ele é alguém que está preocupado com o reino. E a gravadora, respondendo agora, fiz esse rodeio todo para chegar aqui. Imagina, testemunho lindo. A gravadora foi o start assim, para o meu ministério. Depois de 15 anos, você fala assim, poxa, está na hora de parar. E a coisa acontece, em 3 meses vende mais de 40 mil cópias. É só Deus para fazer uma coisa dessa. Amém. Ronaldo André, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse disco, daqui a pouco a gente vai falar também de outras situações. E eu quero perguntar para ele, mas que negócio é esse que assinou, recebeu a profecia no dia 16, dia 23 assina contrato e 3 meses ganha disco de ouro? Pera lá, já ele vai contar. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas e o meu convidado desta vez é o cantor Ronaldo André. Ronaldo, você falou que cuida de 2 cultos lá na sua igreja? 3 cultos? Ou 2? 2 cultos. Você é obreiro lá como... Sou pastor. É pastor? Sou pastor. Não me desculpa então, sou pastor. A falta de educação. Não, imagina, mas eu sou super tranquilo com essa coisa de chamar de pastor, né? Os meus amigos, quando consagram, falam, tu tem que te chamar de pastor agora? Eu falei, rapaz, amém, né? Se me chamar mais fico tranquilo. Mas são 2 cultos que a gente toma conta e quando eu viajo eu tenho mais 5 pastores que me auxiliam. Não, eu só toquei no assunto de novo porque eu queria saber se você havia sido consagrado como pastor, já me respondeu. Sim. Ronaldo, no final do primeiro bloco, você disse que o pastor que pregou lá na sua igreja disse que esse ano
um homem vai se levantar, vai te erguer, te estender a mão Sim. e tu não vai mais caminhar sozinho. Sim. Ah, isso foi no dia 16 de dezembro de 2014. 14, isso. Dia 23, 7 dias depois. uma semaninha, lá no Tava no Rio. escritório do missionário R.R. Soares. Isso. E em 23 dias, é isso, né? Estava recebendo o disco de ouro? Não, na verdade, eu assinei o contrato e o CD foi lançado em junho de 2015. Ah, teve um tempo aí. Né? Teve um tempo de preparação Claro, do material. repertório, O CD estava pronto, os 2 CDs estavam prontos, e sou eu mesmo que produzo, né? Eu mesmo que fiz a produção, eu trabalho com estúdio há mais de 20 anos, e a gente mesmo fez a produção, e a gravadora pegou só para carimbar, mas aí teve um processo todo para fazer com que a capa saísse na qualidade bacana da gravadora. A gente tá falando desse disco aqui? Esse aí. Que Esse é o instrumento teu, né? Uhum. E tem o Tua Presença, que é um outro CD também que foi lançado. Esse aqui foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Uhum. E o outro foi lançado logo em seguida. Na verdade, um lançado no início de junho e o outro no final de junho. E Um os atrás do dois, outro, assim? e os dois alcançaram, juntos já passaram de 100 mil cópias. Sensacional, né? Porque quando a gente fala em 100 mil cópias, eu estava falando, volto a citar o Leandro de novo, estava falando com o Leandro, que eu ouvi um testemunho do saudoso Nelson Ned. Sim. Quando ele se converteu, eu não sei se me falha a memória, foi o Nelson. Ele disse, me converti, gravei o meu primeiro disco gospel, e ele falando aquele jeitão dele, né? Uhum. E já alcançamos a marca de 1,5 milhão de cópias. Mas era uma época diferente. Hoje você Total. vender 100 mil cópias, cara, ainda mais no cenário gospel. Exatamente. Né? Você tem se eu quiser uma música do Ronaldo André, infelizmente tem isso, a pirataria, eu posso fazer um download ali onde eu quiser. Sim. Né? Hoje os 100 mil representam 1 milhão, né? Pode-se por dizer aí. que representa 1 milhão, porque... Acho que mais, cara. Até mais, porque na época do vinil, não tinha outra... Tinha as fitas cassete que faziam os piratas, né? Fazia. E tinha as originais também, E tinha as originais. Porque eles lançavam em LP e cassete, LP né? e cassete. Mas era infinitamente menor do que hoje, né? Hoje Claro que a gente não está aqui desmerecendo o ministério desse maravilhoso homem de jeito Deus. nenhum. Mas é que era outra época. né? Até porque eu fiz parte de uma banda na época também que vendeu mais de 1,5 milhão de discos. Uau. Que banda era? Que chamava Grupo Nova Dimensão. Nova Dimensão. Eu era o vocalista e era guitarrista e era compositor também da banda. Mas tu sempre teve essa caída pro sertanejo ou foi a Graça Music que descobriu? Não, na verdade sempre tive e mesmo depois que eu saí do Nova Dimensão, eu gravei alguns discos meus que sempre teve música sertaneja e participação de sertanejo. Né? Tem discos meus, que não tá na gravadora, que tem a participação do Daniel e Samuel. Opa! Que é A música que eu mais gosto dele, sabe qual é? Carpinteiro Pregador. Rapaz, é top. É linda, né? Os caras têm música boa demais, né? Tem a Viúva Sem Nada também, que é boa. Boa. Tereza. Tereza. Saudade de Tereza. Aquela do... A Ponte Vai Surgir. A Ponte Vai Surgir. Pelo amor de Deus. Tu gravou com Daniel eles, né? Samuel. Eles gravaram comigo, né? Tive essa honra. Né? Tem um CD meu chamado A Quem Tem Sede, que eles fizeram comigo uma faixa. Tem até essa música no YouTube, parece. Muito legal. Legal. Aí você descobriu que tinha essa... Eu compunha muito sertanejo, mas passava, como eu sou produtor, eu passava para as duplas que gravavam comigo e falava, tem uma música sertaneja aqui, passava. E tu nunca pensou em ter uma dupla, cara? Rapaz... Ronaldo e Eber. É o caso de se pensar, né? Fica bom? Só que eu vou avisando, né? Eu desafino até no Glória a Deus. Eita ferro. Mas você, como se diz, né? Eu canto do lado A, do lado B, você pede desculpa. Mas nunca pensou em ter uma dupla? Rapaz, não, porque eu fiz parte de grupo, né, de banda, e aí você vai vendo que é muito difícil, é muito legal quando dá certo, quando você chega, eu parabenizo, por exemplo, Daniel e Samuel, que a gente acabou de falar, são irmãos. Rick e Renan, poxa. Tiveram aqui já. Outros que não são irmãos, mas que dão certo, é legal isso. Mas é difícil, você tem que ter uma compatibilidade, você tem que ter uma compatibilidade muito grande, é um casamento. Né? Então você tem que ter ali um discernimento bacana, você tem que... não que eu não seja democrático, mas eu acho que sozinho... Eu entendi o que você quer falar. Eu quando trabalhava numa emissora de rádio, tocava música secular. Sim. E eu entrevistei um cantor
sertanejo, secular, né? Uhum. E ele falou, ele tinha terminado uma dupla e como cantor solo, ele estourou, botou uma música na novela e tal, e ele falou justamente sobre isso, porque ele assim, ó, eu fico mais à vontade para fazer as minhas músicas do meu jeito, porque quando você está em dois, às vezes você quer fazer de um jeito, mas aí o companheiro não gosta, aí tem que ceder aqui, às vezes não fica do jeito que era para ficar. E o problema maior é quando se estoura com a dupla e depois se separa, para dar certo, irmão, aí, né? Poxa, agora como é que você vai encarar e tal? Mas é isso aí, Legal. Deixa eu fazer uma pergunta meio cabulosa aí, porque tá muito água com açúcar. Eu tô pegando muito leve contigo. Que bom, E né? o pessoal vai falar assim, o Ronaldo foi lá só porque ele é amigo do Weber, e o Weber não apertou ele. Como é que você tá vendo o cenário da música gospel, artista gospel, cachê milionário? Como é que você vê essa situação toda? Rapaz, Não vai fugir da resposta. Não, é o que eu estava falando com você agora, né? Até a gente conversou um pouco fora do ar aqui. Eu comecei com 16 anos nesse ministério, né? Desde então, eu entendi o meu chamado para fazer isso. Porque eu sou guitarrista. Tem vídeos meus aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Faço guitarra para muita gente. Fiz guitarra no CD do Jó 42, que era uma banda que tinha na Graça, né? Na Graça, né? Eu fiz guitarra lá e tal, e tantos outros. Então, desde cedo eu descobri essa vertente, essa veia que eu tinha, sabe, de música. Música, para mim, desde muito cedo, é uma coisa que... Enquanto meus primos estavam jogando bola, eu tava com o violão na mão assistindo eles jogar lá, sabe? Muito mal dá um chutinho, sabe? Aquelas embaixadinhas. Era diferente. É diferente. Era então, o dom assim, já, né? É dom, exatamente. Então, assim, eu tive grandes oportunidades de ganhar dinheiro secularmente. A verdade é essa. Eu tive grandes oportunidades de ir para o secular, para fazer. Tantas vezes eu recebi convite, falar, poxa, por que você não vai tocar com fulano de tal? Fulano de tal tá precisando de músico e tal, aquela coisa toda. Eu sempre tive oportunidade e nunca fui. Ou seja, foi um momento que eu passei muita dificuldade financeira, porque eu vim de uma família muito pobre. E eu poderia ter usado isso como um pretexto, falar, não, vou ganhar meu dinheiro e tal, aquela coisa toda. Não estou dizendo aqui nada quem está fazendo, que isso foi um propósito que eu tive comigo, né? Então não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu falei, não, eu me converti, eu aceitei Jesus, eu quero fazer isso na igreja, sabe? Então, desde quando eu me converti, que eu tomei essa decisão, eu sabia que eu não queria ser artista. Porque se eu quisesse ser artista, eu tinha aproveitado as grandes chances que eu tive de ir para fora. Eu sabia que eu não queria, por exemplo, cachês grandes, né, milionários que seja, ganhar muito dinheiro com aquilo, porque eu continuei na igreja e eu sei que às vezes a caminhada é mais difícil na igreja, né? Eu vivi tanto tempo nessa banda que eu acabei de citar, e a gente fazia isso com muito amor, e era uma viagem ou outra, a gente voltava para casa sem nada na mão, sabe? E feliz por estar fazendo aquilo, né? Andei muito com essa banda estourada no Brasil inteiro, de repente na época você conheceu, eu estava andando de ônibus normalmente para cantar, com violão nas costas, guitarra nas costas, indo para a igreja cantar, entendeu? Então assim, hoje, quando a gente chega nesse nosso meio hoje, e vale a pena ressaltar, Deus tem cuidado de mim. Eu tenho uma família, eu moro bem, eu tenho a minha igreja, e eu nunca desviei, nunca fui tocar no secular, nunca... É feliz, sabe, como sacerdote da tua família? Feliz demais da conta. E é um negócio que é meio, como se diz, complicado hoje, né? Porque quando você vê falar que fulano está cobrando não sei quanto para ir, e outra pedindo não sei quanto, aquela coisa, aí você fala, poxa vida, deixou de ser ministério para ser realmente um negócio. Né? Tô dizendo aqui, poxa vida, eu saio da minha casa com a banda, que eu tenho uma banda que eu viajo o Brasil inteiro, eu tenho um custo, eu tenho um gasto com essa banda, eu tenho uma manutenção. É óbvio, eu preciso de manter isso, porque os meus músicos vivem disso, eu tenho que dar uma oferta para cada um e tal. Eu tenho um teto, eu tenho um limite ali,
que eu preciso de um retorno para cobrir isso. Mas a hora que isso passa exageradamente, extrapola, é complicado. Né? É complicado porque... Tem uns casos aí que a gente está vendo muito infelizmente, né? A gente torce para que essas pessoas se recuperem. Mas eu apelo para um testemunho que eu vi no YouTube. Sim. De alguém que fez o caminho inverso do que muitos cantores gospel hoje estão fazendo. Pessoal que está na música gospel, ganha fama e mundão. O cara fez ao contrário. Ele estava no mundão, tinha uma banda de rock muito famosa, que era o Raimundos, Rodolfo Abrantes. Exatamente. O cara gravou nos Estados Unidos, fez banda de rock brasileira, fazer show nos Estados Unidos, meu amigo. Os caras, e daqui a pouco no auge da banda, pum, ele larga tudo, né, sumiu, e daqui a pouco você vê o Rodolfo Abrantes crente. E ele disse o seguinte, que ele usou muita droga e fez muita coisa errada e tal, e ele percebeu, depois da conversão dele, que o ser humano, o homem, não tem estrutura para ser adorado. Né, para ser o ídolo. E isso acabou quase que acabando com a vida dele. Você concorda com isso? O homem não tem essa estrutura para ser adorado e nós estamos idolatrando muito cantores, pregadores e pastores? Com certeza. Ele foi muito, muito feliz nesse comentário, porque a pessoa começa a receber... Quando a Bíblia diz que o único digno de adoração é Deus. É Ele. É Ele. Irmão, aí fecha tudo. Com certeza não tem estrutura, não tem... o homem começa a receber elogios e só elogios. Meu pastor fala muito sobre isso. E aí o dia que alguém fala alguma coisa para cobrar, ele fala, poxa, ontem mesmo eu estava na igreja assistindo o culto e ele contou, ele pregou na primeira fase do congresso, ele falou sobre isso, citou um certo amigo dele que ele foi pregar na igreja dele e chamou a atenção. E dizer que chamou a atenção até meio longe assim, porque achou que o cara ia reagir até, né, de uma forma meio bruta com ele, mas ele falou, olha, eu tive que chamar a atenção dele. E o homem não está preparado para isso, ele está preparado para se vangloriar, para receber elogios mesmo. E isso acaba fazendo muito mal, porque o dia que alguém cobrar, alguém dizer ao contrário, ele não tem estrutura nem para receber aquela cobrança, né? Então, quando a Bíblia diz sobre adorar somente a Deus, irmão, é exatamente isso que nós devemos fazer, esquecer que tem outra coisa, outra pessoa para receber isso aí. Rapidamente, o Ronaldo André é artista gospel ou é adorador? Eita! eu gosto de pregar, eu estou pregando, gente, ó, e eu sempre começo falando isso, gente, eu tenho consciência de que eu não sou artista, eu tenho consciência disso, é o que eu disse agora há pouco, eu tive uma caminhada tão propícia, como é que eu posso falar? Uma caminhada que propiciava propiciava essa situação, para eu ir para isso, eu podia ter ido. Dava chance para isso. Eu sei fazer tudo exatamente como manda o figurino. Eu sei como é que faz a coisa. Tá entendendo? Eu entendo do que eu estou fazendo. Eu vivo disso, eu sou produtor musical, eu sei onde colocar o que precisa para fazer o que e tal. Tá aí um CD nosso, né, na minha mão aqui. Se você quiser ouvir depois, tá aí nas mídias, nas plataformas, aí, Deezer e tal, Spotify. Você vai ver do que eu estou falando. Quando alguém ouve um CD meu, fala, tá exatamente na mesma qualidade. Então eu tive essa oportunidade de ir. Eu não fui, irmão. Agora eu tenho consciência exatamente do que eu fui chamado. Eu fui chamado para fazer o que eu faço, que é cantar louvores a Deus. Sou adorador e acabou, fechou aí. Amém. Pastor e cantor Ronaldo André, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Obrigado por ter vindo aqui de Obrigado. novo. Esperando a próxima, né? Rapaz, que hajam muitas outras, né? Ainda mais agora em rede nacional. Rede nacional. Ronaldo André, voltar. Volta sempre, meu irmão. Preciso. Queria deixar meu contato, pode? O pessoal já vai botar na tela, vai. Amém. 31, Belo Horizonte. Belo Horizonte. 31, 99358 3101. De novo. 31, 99358 3101.
E a fanpage, como é que é? Fanpage, tá, eu tenho o site, né, que é ronaldoandré.com.br. Tô no Instagram, no Facebook, se você colocar Ronaldo André vai me achar. Me segue lá no Facebook, no Instagram, se cadastra no nosso YouTube. Tem canal no YouTube? Canal no YouTube. Vou cadastrar. Nós estamos tudo. E eu já tô seguindo no Instagram. Facebook, e no Face né? também, né? No Instagram eu vou te colocar. Vai me seguir também? É claro. Ah, você tá brincando. Vou seguir hoje. Aí, tá vendo? O pessoal aí, ó. Eu tô ficando grandão aqui, ó. Tá bom. Ronaldo, um abraço, querido. Obrigado, Deus abençoe. pastorzão. Deus abençoe teu ministério. Amém. Abraço pro meu amigo, pastor Sodré. Sodré, que nos dá essa honra de estar aqui mais uma vez. Tá bom. E o Sala de Entrevistas volta semana que vem com um novo convidado e um novo tema. Tchau.